Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Imagem é Tudo. Meu nome é Kátia Nasser e eu gostaria de pedir a vocês que entrem nas nossas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria, e inscrevam-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Albuquerque, somos consultora de imagem e estilo e gostaria de agradecer aos nossos parceiros, começando pela nossa maquiagem, maravilhosas que nós estamos, Rebeca Andrade, o nosso penteado feita pela Maura Delgado, a nossa roupa, quem nos veste hoje é a After Bee, os sapatos, nossos calçados são da Mísima e os acessórios maravilhosos da Maria Sá. Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom, vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Vamos, ansiosa. Ela é psicóloga, sexóloga, pós-graduada pela Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhou no Programa de Estudos em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo por 15 anos, trabalha com o universo feminino e masculino, atendendo casais e individualmente casos de disfunções sexuais. Orienta pais em relação ao desenvolvimento sexual dos seus filhos e ministra cursos e palestras sobre saúde sexual. Estamos muito felizes em te receber, Marina Vasco. Ai, vocês falando assim de mim, me sinto tão importante. Ai, mas você olha esse currículo. Não. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. E eu Maravilhosa. queria já falar que eu amo esse título, Imagem é Tudo. Ah, Porque cabe tanta coisa aí, cabe. É E é verdade. por isso que você está aqui. né? E todos os outros convidados que vão passar por aqui. É demais, porque assim, você pode olhar de um lado, né, imagem é tudo, ou imagem é tudo, né? É Então, verdade. assim, é muito questionamento que cabe aí. Pra mim, o questionamento é muito mais importante do que uma resposta pronta dentro da minha área sexual, né? Sim. Não tem o certo e o errado, não tem sei lá, o ruim pra alguém. Tem que ser pra mim, o que é bom pra mim e o que é ruim pra mim. É verdade. né? Já para começar, então, o que te motivou a ser sexóloga? Nossa, eu amo responder essa pergunta. E não é todo mundo que me pergunta isso. Porque a que minha pena, história né? é tão real. Eu falo, gente, eu sou o que eu tinha que ser. Não tinha outro caminho pra minha vida. Porque eu falo que esses programas, como que nós estamos fazendo aqui, né? Eles influenciam tanto as pessoas de Verdade. qualquer idade. Eu devia ter o quê? Uns 8 ou 9 anos, não sei. Tinha o programa TV Mulher, Sim. que a minha mãe, eu não sei onde que ela ia, que ela me deixava ficar assistindo televisão. Eu falo sempre assim, né? Eu falo, mãe, onde você ia, né? Ela morre de rir. Eu falo, eu fui fazer compra, eu fui na lavadeira, alguma coisa eu fui fazer que você acordou e foi pra televisão. E aí eu ia para aquele programa e tinha a Marta Suplicy, que falava sobre mulher. É verdade. E eu me lembro da imagem assim, por que a mulher tem que fazer isso? Porque ela não pode deixar o homem não sei o quê. E são imagens que fizeram eu pensar, gente, eu quero fazer isso aí, eu quero ser isso. Só que aí a vida passa, tinha o quê? 9 anos, 8, não sei. A vida passa, fui ser psicóloga e eu ia trabalhar com criança. Queria trabalhar na PAI. Era isso. Queria fazer psicologia para isso. No último ano de psicologia, que tem a Semana da Psicologia, como tem a Semana de qualquer profissão, né? Que vão outros profissionais já lá contar o que eles fazem de verdade, né? Como que é a atuação deles na área que eles escolheram. Quando subiu um sexólogo lá no palco, a hora que ele falou, eu sou psicólogo e sexólogo, a hora que ele falou aquilo, sabe quando faz... A tua vida volta. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero ser. Não vou trabalhar com criança. Eu quero ser sexóloga, sempre quis. E aí eu me lembrei da Marta Suplicy falando, né? E eu comprei vários livros dela. Tinha um que chamava de Mariazinha a Maria, que era justamente essa questão de você se empoderar, né? A gente usa esse termo hoje, de você se empoderar, de você, na verdade, ver quem você é de verdade, né? E ser independente. Falar assim, não, eu não sou a Mariazinha, eu sou a Maria. Eu sou única. E eu não vou depender de ninguém para fazer a minha felicidade. Verdade. Né? Então, assim, é por isso que eu sou sexóloga. Maravilhoso. E como você vê esse tabu que as pessoas ainda têm para falar sobre sexo? E quando a gente pode começar a falar de sexo com as crianças? Tá. Então, primeiro, falar de sexo com as crianças não é falar de sexo, né? É falar sobre autoestima. É falar sobre cuidar do próprio corpo. É falar sobre gostar do próprio corpo e não fazer besteira com o próprio corpo.
E aí, as mensagens que a gente vai passando, sem falar diretamente isso é sexo, porque hoje em dia é muito complicado, né? Sim. Por causa do celular, por causa da internet e por causa de várias coisas que não são só a convivência que as crianças têm na escola ou com os amiguinhos. Sim. Então, a gente precisa passar, eu sempre digo isso para os meus pais, os meus pais, quero dizer, os pais com quem eu trabalho, que eu amo esse trabalho, porque, assim, eles ficam muito preocupados. O que é certo? O que é errado? O que eu posso falar? O que eu não posso? Aí eu falo, calma, primeiro... Como é que é? respira. Para, respira. Isso. Respira, né? Porque a criança vai te perguntar uma coisa na hora que você não tá esperando. É verdade. Não é quando você tá esperando, você preparou aquela pergunta, aquela resposta. É. Então, para não responder qualquer porcaria, você tem que respirar, controlar a ansiedade, ver qual é o contexto, né, que a criança fez aquela pergunta, porque senão cai naquela piada, né? A criança pergunta, o que é sexo? Né? E o pai vai responder, sexo é quando o pênis... Aí a criança fala assim, nossa, mas eu só achei assim que era uma coisa de feminino e masculino, né? Que era para responder aqui, que eu tinha que responder aqui, né? E a gente tem que entender o contexto, porque deve ser natural. É algo que a gente deveria passar naturalmente para os nossos filhos. Deveria ser algo como nós estamos fazendo aqui hoje, conversar naturalmente sobre isso. Só que a gente sabe que não é assim. É. Então, para orientar os filhos, primeiro você tem que pensar quais são os seus valores. Isso não vai mudar, É verdade. né? Para depois pensar, será que dentro dos meus valores, dos valores da minha casa, isso é certo ou errado? Porque se a gente olhar o que é certo e errado ali fora, às vezes não cabe na minha vida, não cabe no meu valor que eu quero ensinar para o meu filho, né? Então, falar de sexo primeiro goste do seu corpo, trabalhar autoestima. Como, Marina? Criança pequenininha. Quando você vai lavar a criança, né, mesmo no banho. Então, você tem que mostrar para ela que aquela região ali não é todo mundo que pode tocar, que é um lugar muito sensível, que é só dela, né? E mostrar alguns lugares que são só dela. E aí, conforme ela vai crescendo, você vai mostrando que faz parte da intimidade. Ou seja, algo que poucos podem ver ou tocar. E ela tem que se sentir bem se ela for tocada. Se ela sentir alguma angústia, alguma coisa que está estranho, ela tem que se afastar. E claro, né, falando isso sempre, encontrando umas brechas no dia a dia de situações, a criança vai introjetando aquilo. Você sabe que isso já é bem trabalhado, que eu tenho uma bebê, né? Ela fica na creche e agora ela vai fazer a transição do berçário para o maternal. Não tem mais banho. E eu acho que até por isso, é uma forma de não expor a criança, né, ao nu completo ali para qualquer um. E outro dia a gente chegou numa festa, muito curioso, né? Te contei isso. Tinha uma camisa da festa, do almoço. E aí a camisa não estava com a gente. Um amigo veio até a gente no carro e ele falou, gente, não precisa colocar não, que as meninas nem estão. Só coloca o Luiz e a Giovana. Luiz, meu marido. Falei, tá bom. Eu fui tirar a blusinha dela, que eu levei ela preparada para trocar ela. Ela, nha, porque esse tio estava perto. Só foi por isso, porque quando eu fui para dentro do carro com ela, que eu quero dizer que a creche estimula muito isso. Ela trocou de boa porque ele ficou lá fora. Olha, privacidade. E ela tá aprendendo já. E ela aprende muito da gente, óbvio, dentro de casa, menos, porque somos só eu e ele. Então, acaba que a gente toca nela mesmo, né? Sim. Mas lá na creche já tem essa coisa. E você falando isso me despertou esse... E assim, eu Achei tenho muito 56 interessante. anos. Então, quando eu era menina, tudo era feio, tudo era vergonha, né? Imagina ver a minha mãe nua, era uma coisa absurda. Eu lembro, é uma coisa até muito engraçada, que eu achei um pacote de absorvente da minha mãe, que era guardado a 7 chaves, mas eu não sei porque eu fui mexer e achei. A gente mexe. Aí eu fui, né? Mãe, o que é isso? É sapatilha para colocar, almofadinha para colocar no sapato. Olha só. Olha. Nossa, essa eu nunca tinha ouvido. Eu. Que criatividade. Imagina, e naquele tempo o absorvente não tinha aquela colinha, né? Era aquele absorvente antigo, né? Que tinha aquela aba para... mods mesmo. O Mods, exatamente. Então, assim, ainda bem que as coisas evoluíram, né? Sim. Mas ainda assim, muita gente tem esse tabu de falar sobre sexo, né? Sim. Você que atende, né? Qual que é a percepção que você tem disso? Das idades ou não, né? Desse tabu de pais mais jovens ou não tem nada a ver?
Hoje, como a gente já vive num mundo que a gente tem acesso a muitas coisas, eu sou mãe mais velha e tenho a minha cabeça super aberta para conversar com isso com a minha filha já, né? Daqui a pouco. Mas o que você percebe nisso? Esse tabu existe para mulheres, casais mais jovens, casais mais novos, ou não importa o que vem de família? Ai, essa pergunta é tão complicada. Mas eu também adoro as perguntas complicadas, justamente para a gente poder ter a oportunidade de falar. Depende muito de como foi a experiência sexual desses pais. Né? Então, assim, eu sempre brinco com os pais quando eu oriento, falo assim, olha, não reprima seu filho, senão eles vão ser meus pacientes quando eles crescerem. Eu quero paciente, eu quero ganhar dinheiro, mas assim, eu quero que você saiba orientar seu filho para ele não ter um problema sexual por ter sido reprimido. Porque algumas coisas ele pode evitar, outras ele não pode evitar. Porque não é tudo que depende da gente no nosso comportamento. Mas o que depender, a gente vai saber se proteger. Então, por exemplo, os pais mais jovens, sei lá, de 20, 30 anos hoje em dia, eles têm, sim, uma naturalidade muito maior para lidar com a questão sexual do que nós, né? Do que nós que temos nossos filhos, mesmo sendo mães mais velhas, eu também fui mãe mais velha. Então, assim, é muito mais fácil hoje, por quê? Por causa da diversidade que existe hoje em dia. Sim. Né? E principalmente por causa do celular. Isso não tem como negar, é um caminho sem volta. E que bom, porque assim, tem muita facilidade ali, né? A gente resolve muito a nossa vida. Sim. Se não tiver celular, imagina, até conversar, ligar, responder, esperar, marcar, né? Então a gente resolve muita coisa ali. Só que a gente tem que saber que isso aqui é muito mais real do que virtual. Quero dizer, a influência que tem o celular, eu falo celular, mas pode ser computador, mas é que tudo acontece no celular, né? O computador está aqui dentro. Então, assim, as crianças têm um acesso muito mais rápido, né? A imagens e a fatos. Então, os pais têm que conversar. Porque se deixar só isso daqui, educar seu filho, você está perdida, porque às vezes não é o que você quer. Que ele entenda e que ele aprenda e que ele tenha como referência, como ídolo, como, né, aquela pessoa que ele vai seguir para a vida. Então, antes da pandemia, teve uma situação, depois da pandemia teve outra, né? Então, os jovens, sim, se eles não tiverem tido nenhum abuso, nenhum trauma, eles vão ter esse olhar para a sexualidade muito mais natural. Agora, cabe a gente a orientar. Você quer que o seu filho siga isso, siga aquilo, o que você quer que ele veja? Porque a gente é o tempo todo influenciado por tudo. Por imagem, né? Pelo comportamento, pelo que falam pra gente. Então, a influência, ela acontece o tempo todo. Né? Sem dúvida. Quem são as pessoas que mais te procuram? Tem um público específico, mais procura a sua ajuda? Tem? Mulheres casadas em relacionamentos de longa data que perderam o desejo. Amam o marido, mas não têm mais tesão por ele. E os homens continuam tendo tesão pelas mulheres e as mulheres param de ter tesão pelos homens. Eu adoro falar disso porque é tão verdade. E tem que ser realista, entendeu? Não adianta ficar romantizando. Ai, porque eu amo meu marido e sinto desejo por ele. A maioria das mulheres vai perder o desejo pelo marido. Vai perder. Eu até escrevi outro dia um negócio e publicou. Por que isso acontece? Ah, vamos falar disso. Eu sou verdadeira, só falo verdades. Eu falo assim, ó, eu só falo casada há 18 verdades. anos, vai me falando que eu já vou me preparando aqui, ó. Eu digo que as minhas verdades às vezes são amargas como fel ou doces como marshmallow. Depende da situação, né? É muito controverso isso, né? Porque assim, quando eu atendo homens, e eu atendo muito homem, eles me falam, eu continuo sentindo o mesmo tesão pela minha mulher desde quando a gente começou a namorar. Gente, isso não acontece nunca com uma mulher. Não acontece. Agora eu vou entrar num outro tema para debater isso aí. Você acha que... Porque, assim, os homens... Hoje as coisas mudaram um pouquinho, mas os homens sempre tiveram esse perfil de trair mais do que as mulheres. Você acha que isso acontece porque eles experimentam mais fora? E a mulher tem um pouco mais de fidelidade? Você acha isso? Qual mulher ela Olha, perguntar? Qual? Tem vários lados para olhar, né? Tem um lado mais orgânico e primitivo, que muita gente não concorda comigo, mete o pau quando eu falo, mas tudo bem. Que eu, como eu disse, eu falo verdades, né? Eu não tô aqui para agradar, tô aqui para falar verdades. Senão eu não resolvo os casos dos meus pacientes. Com certeza. Né? Tem o lado da nossa cultura, que é extremamente machista. Nós também somos. Tá mudando? Tá mudando, mas não mudou. Tá? Nós estamos no meio do furacão da mudança. Só que não mudou. Não vamos nos iludir, tá?
E tem o lado da experiência pessoal, só o que aconteceu só com você, só comigo, que vai determinar tudo. Como eu sempre digo, tem 2 irmãos, eles são gêmeos, tem mesma mãe e mesmo pai, são educados do mesmo jeito. Se a mãe ou o pai grita, um pode receber assim, ai, não grita comigo. O outro pode falar, que vai gritar comigo? É. São idênticos, né? Nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, na mesma barriga, na mesma hora, e são diferentes. Sim. Isso é riqueza, né? Mas se todo mundo fosse igualzinho, bonitinho, certinho, não ia ter nada pra gente descobrir. É verdade. Porque a gente não ia ter que enfrentar nada, a gente não ia ter que superar nada, então a gente ia ficar ali naquela zona de conforto, né? Então, quando eu gosto de explicar qual que é a diferença da resposta sexual do homem e da mulher, porque eu já separo um pouco, né? Então, o homem, ele é muito visual. Tá vendo como a gente se arrumou? Uhum. Né? A gente adora se arrumar também pra gente mesmo, mas também porque a gente sabe que a gente vai chamar a atenção de alguém. Quando a gente vai sair com um cara que a gente gosta, tá afim, a gente vai se arrumar, né? Mas eu queria saber o que você pensou quando você escolheu essa roupa. Tá bom. É porque eu tô aqui já te analisando. Aí. Tá vendo? Tá Olha aí, vendo? olha aí. E aí, o homem, como ele é muito visual, né? Ele se permite ser visual. O homem, vamos lá, vamos pensar um homem hétero, casado, feliz no casamento, tem tesão pela mulher dele, transa com ela gostoso e tá tudo certo. Ele pegou o carro, entrou no carro dele, saiu e foi pro trabalho de manhã. Tá? Vamos pensar numa coisa bem comum, né? No caminho da casa dele até o trabalho, ele vai ver vários tipos físicos, ele é hétero, tá? De mulheres que agradam ele. O que esse homem faz? Ele olha para essa mulher, ele não reprime como nós fazemos, tá? Ele olha para essa mulher e ele fala assim, nossa, eu pegava, arrancava essa roupa, lambia esse peito, chupava não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nisso, o que ele faz? Ele já estimulou o desejo dele, ele pode ter até uma ereção. Ele já estimulou a fantasia dele, ele não reprimiu. Ele não aprendeu a reprimir. A mãe e o pai não ensinaram ele a reprimir. Agora, a mulher, Sem dúvida. o que ela faz? Se ela sai do trabalho, da casa dela de manhã para ir para o trabalho, faz o mesmo percurso do homem. Se ela vê um homem, ela é hétero, ela vê um homem que faz o tipo físico dela, ela olha e ela fala assim, nossa, eu nem posso. Nossa, que delícia, mas eu nem posso. Bem isso. Ninguém falou para ela parar o carro e ir lá chamar o homem. Não. Só que ela aprendeu que é feio mostrar o desejo dela, entendeu? Ela aprendeu a reprimir desde pequena. E a gente aprende, a gente é inteligente, bonitinho, né? A gente vai aprendendo bonitinho com a mãe que o pai ensina a gente. Então, ela já reprime só aquele estímulo que era para ela ter tido e deixar a mente dela fluir. Então, só aí já tem uma diferença muito grande. Tá? É claro que a mulher não é só visual. Tá? A mulher gosta de uma conversa, né? Ela não gosta só de olhar pro cara e falar, deu tesão. Ela romantiza, né? Ela quer um charme, ela quer uma conversa boa, um papo. Como é que é? Quer flores, Quer quer joias. Quer um jantar. Né? Alguma coisa, né? Então, assim, mas assim, só na mente, né? Não estamos falando nem daqui pra fora. Na mente, o homem não reprime, ele já fantasia. Então, o homem se estimula o dia inteiro. Ele vai pro trabalho e vê uma mulher que é gostosa, ele se estimula. Pode ter uma ereção, ninguém tá vendo, mas tá acontecendo tudo ali. A mulher não. Ela tá lá no trabalho, o colega dela é cheiroso, gostoso. Ela fala, não, mas não posso. Eu sou casada. Eu falo, gente, ninguém tá falando pra você pegar, agarrar o homem. Deixa a sua mente fluir. Deixa o desejo acontecer aqui, deixa o seu corpo sentir. Então, essa é a mudança que a gente tem que ter. A gente tem que aprender com os homens isso. E eles têm que aprender com a gente, que a gente gosta de preliminares, né? Então, falando, não tenho certo e não tenho errado. O que eu posso aprender com os homens, os homens podem aprender com as mulheres, né? Se a gente for pensar como que é a característica de um e como que é a característica de outro. Sem pensar no que é certo e o que é errado. Eu não gosto de falar o que é certo e o que é errado, porque isso não existe. Só o que não é bom para você, dentro do seu universo, o que é ruim e o que é bom. Então, pronto. Para você deu? Para você viver isso deu? Não deu? Pronto, não vai viver. Ninguém tem que te obrigar. Essa é a parte que a gente foi educado. Que é o machismo total. A parte mais primitiva e que explica muito porque que a mulher também perde o desejo, porque ela bloqueia o desejo. Quando ela tá namorando, a mulher é assim, ó. Desse jeito aí. Põe aqui, vai. Põe decote, vai sair, né? As posições, a roupa. Né? Ela vai lá, ela
né? Ela conversa assim com o namorado, com o ficante. Ela ainda não conquistou. Então, ela tá toda melosa. Ela tá sexy, ela tá charmosa. Ela tá solta. Ela põe a roupa, né? Vocês que entendem disso. Ela vai pôr a roupa com propósito, Sim. né? Ela não vai toda fechada. E ela não vai, quando ela tá paquerando alguém, sentar e ficar assim, conversando. Ela vai se mostrar. Ela tá na pista, É. né? Ela tá lá querendo ganhar aquilo. Ela não tá com garantia de que nada tá certo. O problema é quando a mulher casa e sente que tá garantido. Não existe Eu garantia. escuto tanto isso. Ah, não, mas eu já casei. Aí é que a merda acontece, né? É, quando a gente vai atender, eu Né? escuto. Ah, mas eu não preciso me preocupar tanto com isso, porque eu já casei. Não, precisa. Precisa se você quiser cuidar do seu relacionamento. Quando a gente entra em detalhes assim com a roupa que dorme, É. você deve escutar isso também, né? Que a gente não acredita. É Cadê quase a camiseta do quase deputado? camiseta de Cabeça do deputado. deputado, nossa, Não, é rasgada. quase, é. Eu falo, Rala. como? A gente não tem a tua expertise, mas a gente tem essa noção do nosso trabalho, do quanto que impacta essa imagem para o outro, Total. de acordo com o que ela quer passar. E muitas vezes acontece isso. A coisa da roupa, que ela coloca uma coisa que... É exatamente o que você Brocha. falou. Ela brocha, gente. Brocha. Até Ele ela. também. Eu tenho Ela uma não história minha coloca do meu um marido pra perfume- contar aqui. Ela não coloca um perfume, ela não coloca um hidratante para dormir. É. Sim. Isso é Aí a gente primordial. pode usar o hidratante com cheiro. Com cheiro. A doutora com certeza. Juliana não orienta com cheiro, mas para dormir pode. Pode. Então aí pegando, né? Essa é a resposta que eu falei que é ampla. Então, a mulher, ela sente que tá garantido. Aí é aquela mulher que não tem mais charme. Pro marido dela, né? Porque aí ela sente isso com os outros homens. Esse que eu falo que é o lado primitivo, que as Que a pessoas não gente se gostam que eu arruma para falo. sair de casa e o marido às vezes nem vê. Volta antes dele, quando volta tá igual uma bruxa. Isso. Já colocou um camisetão, um Já chinelo. fez um coque. Já botou o lápis aqui Já na... tirou a make cabeça, toda, já tá é. parecendo já a Já olheira. tá um tudo de novo. horror. Exatamente. E assim, essa coisa de estar garantido, que eu falo que é a coisa primitiva, que é lá dos nossos ancestrais, que a gente não tem acesso a isso conscientemente, mas inconscientemente, é o que está dominando a nossa vida, né? E a diferença é aquelas pessoas que percebem e as que não percebem. As que percebem falam, gente, peraí, acho que eu preciso dar um jeito, né? Não tô mais namorando, não tô mais beijando na boca do meu marido. Já era. Beijar na boca é uma coisa que não existe mais, né? Então, assim, por quê? Porque antigamente, eu falo lá na época das cavernas, a mulher cuidava da casa, né? Então, ela estava esperando o homem chegar com a caça ali para fazer a comida e cuidar dos filhos. E cuidar, garantir a segurança. Então, é tudo aquilo, né? A mulher tem que cuidar. A mulher, quando tem filho, ela cuida até do marido dela, como o filho se deixar. Eu tenho uma história para contar, posso contar depois para não perder o raciocínio, porque assim, é gritante para mim, né? Mas a mulher não percebe. Então, aquele homem que dá segurança, aquele homem que, sabe, deposita toda... Ah, essa mulher é uma santa. Um homem também, tá? Não é só mulher. Porque ela é a mãe dos meus filhos. Pronto, acabou o tesão ali, né? Então, assim, essa mulher vê aquele homem como o homem que me dá segurança. Quem que dá segurança pra gente? O pai. O papai que dá segurança. Que deveria, né? Tem alguns que abusam, Sim, né? sim, é verdade. Mas assim, os pais é que dão É a nossa referência de segurança. exatamente. Então, quando eu, no meu inconsciente, eu equiparo esse homem ao meu pai, é proibido. Eu não tenho que ter tesão pelo meu pai. Pelo amor de Deus. Aí você transfere isso Entendeu? pro seu provedor do momento, né? Então, por isso que eu falo muito dos papéis. Quando eu estou com meu filho, eu estou no papel de mãe. Eu não vou ser assim, né? Meu filho. Estou cuidando dele ali, eu estou sendo mãe, aquela que provê, aquela que dá segurança. Não deixa ele cair, incentiva e tal. O pai é a mesma coisa. Mas quando eu não estou no papel de mãe, ele não está no papel de pai, ele deveria estar, se tudo condizer com o momento ali, né? No papel de namorado e namorada. O homem e mulher. Aquilo que fez a gente ficar junto. Que é a sedução. Que é o olhar diferente. Que é o corpo solto. Né? Que a gente vai perdendo. E eu espero que quem está ouvindo Gostei o nosso desse podcast... corpo solto, porque é a linguagem corporal total, né? Total. Né? Então, assim, como vocês falaram na roupa, para mim é super importante. Também tem várias histórias para contar de roupa. Mas, assim, acabando de dar essa resposta. E o homem, por outro lado, já respondendo a questão da traição,
né, que as pessoas também não gostam de ouvir o que eu falo, além da nossa cultura machista, que ensinou que o homem tem que comer todo mundo, e tá mudando? Marina, tá mudando, não fala assim, falo sim, porque tá mudando, mas não mudou. Não mudou. E não é vai verdade. mudar totalmente, tá? Por quê? Por causa desse instinto que tá lá no fim, que é o homem ele vai buscar aquela caça para trazer para segurança. Então ele tem que ir na luta, ele tem que experimentar, ele tem que isso, tem que aquilo. A hora que ele vê, né, ele tá comendo um monte de mulher. E é isso que as pessoas ficam bravas comigo. Ah, mas então a gente tem que aceitar a traição? Lógico que não. A gente é socializada, educada, inteligente, a gente não tem que aceitar. Sim. Né? Só que tem o livre-arbítrio, né? Você pode fazer o que você quiser, só que tudo tem uma consequência. Cada um sabe o que pode fazer numa relação, né? Cada um sabe o que cabe numa relação. Conversando ou não, tem coisas que são veladas. Então, essa questão da traição, junto com a nossa cultura machista, também, que tá mudando, mas não mudou, tem essa coisa do homem se permitir mais. Ele mesmo já se permite. Assim como ele mesmo se permite ver a mulher na rua, aquela história que eu contei, e para ele tá tudo bem, ele não fica culpado. Porque ele transou com ela aqui, ó. Ficou com ereção várias vezes durante o dia. E a mulher ficou várias vezes reprimindo. Até que uma hora que eu nem olho para esse homem, porque não posso. Sou casada, nem existe outro homem. Claro que existem outros todos, muitos homens, né, que mexem com você. Só que você desligou o namorada aqui. Você tá sendo sua mãe. Entende? Então, assim, tem esses dois lados. Não existe garantia para relacionamento. Não existe, não tem jeito. A gente tem que, se quiser cuidar do relacionamento, a gente tem que se empenhar em tá namorando, né? Poxa, tô esquecendo, eu nem lembro mais como que eu era quando eu era adolescente e como que eu conquistava, como que eu jogava charme. O que eu ouço de mulheres falando, não sei, como que faz agora que eu separei? Ou que eu quero resgatar meu marido, ele falou que vai me largar, eu não sei, nem sei mais ser sensual, nem sei mais se eu jogar o cabelo. Ah, sabe. Sabe, né? Ah, sabe. A gente reaprende, a gente lembra, igual andar de bicicleta. Só que você precisa tirar as repressões que você mesma foi colocando automaticamente aqui. Sim. E esse paciente que te procura na clínica, quais são as principais queixas que ele leva para você? Além dessa mulher que quer... A mulher que me procura, que é essa de longa data e tudo mais, ela não tem desejo nenhum, né? Mas Ou tem por outros? tem por outros. Tem por outros, Tem por tá. outros. A não ser que seja um caso de depressão, né? Tá. Mulher deprimida não sente desejo por ninguém. Existem vários casos, claro. Mas a maioria é mulher que, sabe, prefiro sair com as minhas amigas, prefiro assistir um filme, que também dá prazer, né, do que ter relação com meu marido. Mas aí, quando se toca, e outra coisa interessante também, quando a mulher se masturba, as fantasias dela nunca é o marido, tá? É sempre outro homem. E o homem, quando ele se masturba, ele sempre pensa na mulher dele. Olha que É interessante. mesmo? Às vezes coloca mais uma Engraçado. mulher na relação, porque o homem adora, né, sonhar, imaginar que a mulher que ele tem duas mulheres. Se o meu sonho, meu filho, fica pra você, tá? É, querido? então. No caso. Não, e todo homem. A coisa mais Pode ficar aí pra comum. você. A coisa mais comum que tem é o homem imaginar a mulher dele com uma amiga ou com uma outra, entendeu? Mas assim, até mesmo nas fantasias, a mulher coloca o outro, não coloca o homem, e o homem ainda coloca a mulher. É um fenômeno. E os homens, o que eles procuram mais, né? Então as mulheres é pouco desejo e dificuldade de atingir o orgasmo, né? Com penetração. E os homens é disfunção erétil ou ejaculação precoce. Né? Ejaculação precoce hoje em dia, depois da pandemia principalmente, a ansiedade aumentou muito. Tem uma né? faixa etária desses homens? Quanto mais novo é a ejaculação precoce, e quanto mais velho é a disfunção erétil. Disfunção erétil é quando o homem não consegue, né, ter as pessoas chamam de impotência, eu não gosto de falar muito essa palavra, mas assim, que é quando a ereção não se mantém até o final da relação ou não consegue nem ter ereção, Entendi. né? Porque às vezes envolve muito aspectos orgânicos também. Né? Às vezes o homem está com diabetes, pressão alta, e as medicações para essas doenças crônicas a longo prazo dificultam mesmo a ereção. Então, às vezes, são causas mistas. Tá. Por isso que a maioria das vezes, os homens são mais velhos, né? E os mais jovens são por ansiedade desse mundo maluco que exige tudo, que a gente faça tudo, que a gente dê conta de tudo. E isso para os homens também faz mal, né? E o homem fica com aquela expectativa, se ele vai dar conta, só vai aumentando a ansiedade, e aí... A hora que chega lá na hora. Ou não consegue, ou ejacula muito rápido. Né? Os mais jovens. Coitados. Coitados. Você acha que a indústria pornográfica, os filmes, ela pode atrapalhar a relação das pessoas com o sexo? Super. O que vende? Muito. E a gente... Eu, quando era criança, era aquela época que alugava
fitas, Sim. né? E minha mãe e meu pai escondiam. E certa vez eu perguntei para ela, uma vez, eu e minha irmã, óbvio, a gente pegou porque a gente acha, né? Eles escondem, mas a gente acha. Só que não deu tempo de rebobinar. A gente viu um pedaço de um filme pornô e não deu tempo porque eles estavam vindo da feira alguma coisa. E a minha mãe viu, né? Porque quando minha mãe colocou possivelmente o filme, ela viu que já tinha começado. E aí ela esperou dar uma segunda-feira para conversar com a gente. E aí aí a gente perguntou, mas por que a gente não pode ver? A gente era pré-adolescente. E ela falou, porque o que acontece ali não é na vida real o dia que vocês tiverem uma vida sexual. Que é legal isso. Porque que ela foi o que a minha mãe falou. falou. Olha pra sua mãe. E aí ela falou, não quero que vocês criem uma expectativa com os homens, Sim. nem em tamanhos e nem em disposição. Gente, que mulher maravilhosa é essa. Minha mãe sempre. Mãe, te amo. Gente, E total. aí eu desencanei com aquilo. Falei, eu realmente não tinha, né? Demorei até muitos anos depois para ter uma vida sexual. Mas eu entendi aquilo, porque ela explicou. E depois que eu fui entender, quando a gente começa a ter relação sexual, que aquilo fazia sentido. Eu não preciso dizer mais nada, sua mãe falou Pronto, tudo. olha, É. maravilhosa. A E sabe- relação do sexo com a autoestima. Primeiro vamos responder essa pergunta aqui, que a mãe dela respondeu tudo mesmo, né? Mas assim, tem sim, muitos problemas. Porque a gente tinha a fita e a televisão, agora a gente tem o celular. Muito mais fácil. Os homens vão no banheiro, do trabalho, e assistem filme pornô. Né? É. Aí ficam com aquela ansiedade, por quê? Porque não vai corresponder, na realidade, ao ritmo, à intensidade e até o visual também. Né? Que é a mesma coisa, por isso que tem tratamento para isso, né? Eu trabalhei, quando eu trabalhei no HC, eu tinha um grupo de compulsivos. E tinha muito essa questão, né? Daquela ansiedade de querer na hora, de querer do jeito que eles imaginavam, na cabeça deles não acontece, se frustram, aí tentam de novo, não acontece. É a mesma coisa que as crianças com os relacionamentos. Por que não pode deixar a criança tanto tempo ficar jogando só no celular? Porque no celular é assim, ó, esse jogo tá chato, tô perdendo, começa de novo. Esse jogo eu não quero mais, eu vou começar outro. Tô perdendo, vou começar de novo. Na vida não é assim. Não é assim. Na vida você tem que se relacionar com o outro. Não é vamos começar de novo porque eu estou perdendo. Eu perdi, vou ter que lidar com a minha frustração, Sem dúvida. né? Isso. E falando da criança, porque eu acho que é tão importante, que é o mesmo vício, né? E tem tratamento igual. No Hospital das Clínicas tem. E aqui, quando a gente fala da pornografia, é exatamente isso, né? Então, assim, ali pega o homem ou a mulher, mas a maioria das vezes é o homem, né? A mulher vê muito pouco isso. Ele coloca na cena que ele quer, na cena que ele gosta, pega lá, já começa, aí não tá muito bom, vou pra aquela outra cena é melhor. Isso não existe, né? Então, assim, é no momento que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Não quer mais também, guarda e pronto, acabou. Né? No relacionamento não é assim. Relacionamento, exatamente por isso que chama relacionamento. Eu tô com uma pessoa que eu tenho que esperar ela responder, ela vai me dar uma devolutiva, a gente vai se relacionar, quer dizer, a gente vai construir aquela relação juntos. Então, a intensidade, se eu quiser que seja muito alta, vai depender de mim e do outro. Eu posso ter uma intensidade muito grande, como eu tenho quando eu vejo o filme pornô? Posso. Só que eu vou ter que trabalhar para isso. Eu vou ter que construir isso. E o corpo é o corpo de verdade, né? Que é mais mole, que às vezes não é tão ideal quanto aquele e tudo mais. Nossa, aí é uma infinidade, né? Porque ali você vê coisas que praticamente, não sei se sentem ou não, mas coisas que, sim, fogem do comum totalmente. Né? É um pouco agressivo, eu acho. Até não dá, né? É E já vai verdade. direto pra penetração. Também tem É isso. isso, E até essa conversa tem a ver com essa pergunta. A relação do sexo com a autoestima. Porque as pessoas criam uma expectativa e depois se frustram, né? Nossa, Kátia, e assim, o maior problema do ser humano hoje é se comparar, né? Por causa das redes sociais. Sem dúvida. Que se você deixar é legal, mas se você não controlar, é um problema para as pessoas, porque elas se comparam. Eu quero ser igual àquela, eu quero o corpo daquele, eu quero o bíceps daquele, eu quero... E aí vai. Sim, acaba com a autoestima quando você não percebe que a riqueza e o potencial que você precisa está aqui. Se você busca lá longe, você nunca vai alcançar, né? E aí a autoestima vai sim ficar super afetada. E principalmente, não tem como não voltar para as crianças, né? Que, como elas já estão vendo desde pequenininho o celular, estão ficando viciadas no celular desde pequeno, é difícil sair para esse mundo real e achar um amiguinho legal com os defeitos que ele tem. Namorado, então, fica difícil, porque a gente vai falar dos sexuais também, mas assim, até os adolescentes, até nisso, eles já estão tendo antes.
Às vezes tem alguns... Eu já tive casos de menina que tinha 18 sextoys, mas ainda não tinha transado. Olha que Olha. judiação, né? Não que ela... Judiação que ela não tinha transado ainda, mas que ela estava sentindo, conhecendo e descobrindo o prazer primeiro com umas maquininhas, né? Gente, isso não pode. Não pode. Deveria ser proibido. As pessoas precisariam, né? Primeiro, descobrir a sexualidade primeiro consigo mesma, depois com outra pessoa, para depois ter um sextoy. E olha que eu sou super a favor de sextoy. Mas, assim, esse caso me chocou tanto, Faz sentido, porque ela não sentia mais prazer. Ela falava, eu não sei, já fiz tudo com Pra esses quê, né? brinquedinhos. Até que preguiça, né? Preguiça. Dá tipo, que, na que verdade, preguiça. são brinquedinhos, né? Para você usar ali para brincar, para divertir. experimentar, Pra né? Para se divertir, divertir. Mas não para Exatamente, ser a não sua... para ser a realização. Eu tive um casal que é muito legal, que eles me procuraram porque eles não tinham química, né? Eles eram super brother um com o outro, mas não... Aí eu sugeri que eles fossem numa casa de um sex shop. Aí eles voltaram na outra semana assim, olha, Marina, isso foi tão rico pra mim. A gente conversou bastante e a gente acha que a gente não tem nada a ver pra gente ir num sex shop. A gente quer descobrir entre nós dois. Foi um tapa na minha cara, assim... Mas a gente aprende com isso, né? Sim. Foi maravilhoso, porque a gente foi trabalhando ali as questões só deles mesmo, né? E deu tudo certo. Mas, assim, não precisava. Não era isso que eles queriam. Eles Não queriam... precisa, né? Eu acho que é ajuda, mas não Ajuda, precisa. né? É pra ser divertido, mas não é pra resolver um problema do casal, né? Mas é muito legal, assim, quando o casal também coloca isso. Aquela frase que eu não sei se é afirmativa ou se é uma pergunta, que sexo realmente é vida. É uma afirmativa para alguns, é uma pergunta para outros. O que você acha? Super. Por causa dessa insegurança, você acha que a insegurança, na verdade, é a maior inimiga das pessoas? Eu Com acho a coisa que... do sexo? Sim, eu acho que a insegurança Por uma boa realmente... desenvoltura. É muito... não sei se é a maior, mas, assim... É um problema, né? A pessoa não ter autoconfiança e ir para uma relação, porque ela não sabe o que ela faz, ela se reprime. Mas que sexo a vida é. Por quê? Porque é uma energia criativa. Né? Aí as pessoas, mas o que é energia criativa? É uma coisa que você não sabe descrever, às vezes escrevendo, né? Ou falando, mas você consegue sentir. Isso manifesta nas suas relações. Porque, assim... Muitas as pessoas perguntam pra mim assim, mas tudo bem, tem algum problema as pessoas viverem sem sexo? Não, problema nenhum. Não vai acontecer nada com o organismo delas. Mas elas só vão deixar de sentir essa coisa maravilhosa, que é a energia sexual fluir pelo seu corpo. E só quem teve orgasmo que sabe que é importante, né? Porque, assim, quando a gente pergunta pra uma mulher, você já teve orgasmo? Ela fala assim, eu acho que um dia eu tive. Não teve. Não teve. Porque não tem como não saber que aquilo foi um orgasmo. Porque é muito forte. Seu corpo, ele muda completamente fisiologicamente. Você pode até ver coisas, ver fica uma cores pele, diferentes. É muito comum as mulheres não terem orgasmo. É muito comum. Porque a gente não aprendeu, né? Porque a gente se reprime e volta Sim. àquela mesma história lá. Que aí também se reprime, tem essa insegurança, tem a coisa de corpo, tem o que eu posso, o que eu não posso fazer com meu parceiro, tem tudo isso tem. que aí faz, às vezes, se retrair. São os tabus, né? São os tabus. Ainda existe muito, Aham. infelizmente. Essa coisa, a gente já falou um pouquinho, né? Mas eu que tenho um relacionamento de muito tempo, é sempre bom. Tem um segredinho, assim, para manter acesa a Essa chama. chama acesa. Porque eu tô numa fase que eu tenho uma filha pequena, Uhum. né? Então, realmente, entre dormir e fazer sexo, eu prefiro dormir. Sim, claro. Tá tudo bem. Mas aí depois eu lembro que eu tenho que fazer sexo também. Mas naquele momento ali, vou dormir. E quando eu durmo, né? Porque a gente gosta de inventar moda e fica fazendo outros projetos e a gente acaba dormindo menos. Mas, óbvio, a gente tá junto e a gente quer resgatar essa coisa de manter acesa aquela famosa... Aquele frisson. Manter o frisson. Como Gi, que a gente... Eu sei que não é uma consulta, mas... Não é isso não. Gi, e Kátia e qualquer mulher que estiver ouvindo, tem que fazer o que você quer, principalmente primeiro ano de vida, mãe e filho, é uma coisa só, praticamente. A gente não deveria se exigir tanto. Só que a gente exige, né? Porque o homem tá lá. Os hormônios dele estão tudo bem, mesma coisa. Né? Tudo igual, maravilhoso. O testosterona tá lá falando, eu quero uma mulher para comer, né? A gente não deveria se exigir tanto, mas eu sei que a gente se exige. É verdade. Então, o que a gente deveria fazer? E eu fiz isso quando a minha filha era pequena, sem culpa, porque eu falava, não aguento mais.
não tô aguentando, eu quero a cama pra dormir. Eu quero a cama, assim... Ai, meu sonho de consumo era uma cama, né? Uma cama, um silêncio. Aquele sono completo. Ninguém me acorda, por favor. De você abrir o olho e falar assim, eu posso dormir de novo. Né? Quando que a maioria das mulheres está bem para ter relação, independente de ter filho, durante o dia? Durante a noite, a maioria das mulheres quer dormir. E o homem continua querendo transar. Né? Isso não vai mudar nunca. É fisiológico, tá? Então, a gente deveria exigir que desse um jeito na vida pra gente conseguir ter sexo a hora que a gente pode, que a gente tá bem, que a gente tá disposta. Tá? Já que eles exigem, às vezes, da gente. Tá comparecendo? Não, então eu quero 10 horas da manhã, a hora que dá, a hora que eu posso. Se vira. Entendeu? O que eu fazia quando a minha filha era pequenininha? No final de semana, meu marido queria sair mais, ficar mais fora, curtir, chegar mais tarde em casa à noite. Falava, claro, eu também quero. Pega a Valentina, sai com ela a tarde inteira no sábado e me deixa dormir. Ai, que delícia. Queria dormir. E aí, dava certo. Eu ficava ótima, porque eu dormi. Agora, claro que não é todo mundo que pode fazer isso. Né? Às vezes tem gente que tem mais de um filho, às vezes tem gente que o marido trabalha, tem gente que não tem marido. Então, assim, cada um tem a sua configuração. Eu tô falando da minha configuração. Mas que todas as mulheres, no primeiro ano de vida, elas não estão sexuais, por vários motivos, principalmente hormonais, não estão. Os hormônios estão ali. Gente, a gente produziu uma vida. A gente não produziu isso daqui, não tô desmerecendo isso, mas assim, a gente não produziu esse negócio. A gente produziu uma pessoa. Sim. A nossa barriga tinha uma pessoa, não era um cocô. E todos os conflitos que se vive nesse período, né? Exatamente. De se olhar, de se achar inchada, de achar que tá gorda, de achar que... Enfim, com todos esses conflitos ainda, né? Exatamente. E assim, o homem, muitas vezes, ele santifica aquela mulher dele. Né? Então, ele sonha com aquela mulher antes dela ter filho, se masturba pensando na mulher dele antes de ter filho, como ela era. A mulher não mudou, tá? Pra ele, naquele momento. Só que no momento da masturbação, né? Ele pensa nela, aquela mulher. Só que aqui, na realidade, muitas vezes ele fica com medo de falar, meu Deus, mas será que pode? Quando a mulher principalmente está grávida, né? Ai, será que pode ter relação? Será que não vai machucar o bebê? Tem um monte de fantasias também, o homem, né? Tem. Então, assim, o ideal, eu gosto muito, eu vejo isso daqui, me lembra muito quando eu falo para as mulheres fazer o gráfico da pizza, que é uma atividade que eu faço justamente para ela descobrir os momentos que ela tá mais apta a ter relação, né? Mais apta a cuidar dos filhos bem, porque não adianta também você tá nervosa, irritada, com raiva e ir lá brincar com seu filho, porque é hora de brincar com seu filho. Você vai quase estrangular o menino, não vai ser bom para você, principalmente para ele não vai ser bom. Você tem que ter um momento também sem filho, para você voltar como mãe, uma mãe inteira pro seu filho. Você tem que ter um momento sozinha, né? Fazer alguma coisa para aliviar nesses momentos quando o filho é muito pequeno. Então, assim, o segredinho, entre aspas, que eu acho é estar descansada. Entendeu? Então, assim, você precisa estar descansado em algum momento para você... É claro que o filho vai crescendo, vai melhorando, tá, gente? Não sei se você tem filho, Kátia, mas... eu tenho um filho de 31 anos e uma filha de 25. Então, que aí depois nem querem saber da gente mais, né? Já estão naquela idade a gente independente. Que fica, tem que resgatar. Agora só os netos. Mas quando é pequeno, gente, a gente precisa desse tempo. Né? Claro que vai melhorando depois, você vai resgatando, mas... Os papéis que a gente precisa separar durante o dia, durante a semana, durante o mês que eu falo, né? A gente pega o mês, nos meus exercícios, o mês, a semana e o dia. Tá, qual é o principal papel que você desempenha depois que o filho cresce um pouquinho? Você tem que voltar a trabalhar. Mesmo que você não trabalhe fora, você tem que cuidar da casa. Se você não trabalha fora, você tem que administrar. Você tem que ter um tempo ali para você fazer as outras coisas. Você não pode ficar full time sendo mãe. Sem dúvida. Não dá. Senão a qualidade de mãe também não vai ser boa. Então, quando você está no papel de mãe... Você está no papel de mãe, não é sexual. Agora, quando você vai sair com o seu marido, vai, sei lá, passear, fazer qualquer outra coisa, ou quando seu filho está dormindo, ou quando ele está protegido em algum outro momento, tá, agora você é a namorada. Então, é outra atitude. Você precisa se perceber. E tá, mas o marido não ajuda. Então, dá um toque para ele. Fala, você não está me tratando como você me tratava antes. Quem está aqui não é a mãe do fulano, é a... mulher, é a fêmea. Esse diálogo é sempre muito importante, sempre né? É importante conversar. Sempre. Isso é Mas básico. acho que isso os casais conversam mais hoje, né? Eu, pelo menos, sou dessa geração, não? Olha, tem casal... Eles mandam mensagem. Eu tenho amigas... eu tenho jura? amigas que têm esse tipo de problema. Que, eu
não tenho coragem de falar Vou com colocar ele. o arroba das amigas aqui. Não, mas é sério. Porque, assim, não é a questão cultural mesmo, né? Se sentem constrangidas de falar determinadas questões com os maridos. Eu Entendeu? não, E aí graças a Deus. criam aquela... Eu acho que essa questão da perda de interesse um pouco também. Porque aí já não faz mais algumas coisas que elas curtem, elas também não falam, e aí vão ficando frustradas. Eu acho que tem um pouco a ver A com essa conversa questão. é o que falta. Essa falta do diálogo. Sim, isso é básico, né? Isso não muda. Sempre tem que ter. Você já até falou sobre os estímulos. É muito diferente, né? Estímulos para homem e estímulo para mulher, Sim. né? E quando a gente fala de casal homoafetivos, não sei se você tem essa demanda Tenho dentro também. do... Os estímulos, eles mantêm duas mulheres estímulos iguais, dois homens estímulos iguais ou não? Ai, é tão legal isso, porque assim... os homens que vivem com homens, eles são tão abertos que muitas vezes eles combinam o seguinte: eles estão vivendo juntos, os que vivem juntos durante muito tempo, eles sabem separar muito bem sexo de amor. Né? Fala assim, ó, gente, então nossa semana é a semana que a gente, cada um, ou o dia da semana que vai sair sozinho. Tenho muitos amigos e pessoas também que me procuraram que é assim, eles sabem que eles se amam, só que muitas vezes a pegada mesmo passou também, entendeu? Então, assim, vai e sai com outras pessoas. Agora, o homem mesmo, assim, antes Volta para casa e está tudo bem. e tá tudo bem. Antes da longa data, o relacionamento de homem com homem, o homem é muito mais prático, né, entre eles. Então, assim, o homem, quando ele olha um homem na balada, ele olha, ele não vai ficar conversando e beijando, ele vai pegar e já vai beijar e já vai acontecer. Já vai pra transa. Homem é muito mais prático nesse sentido, né? Homem é muito mais animal mesmo. Eu sei exatamente o que eu quero e já tô pronto, né? Por causa dos estímulos que a gente falou. Já tô pronto, vamos. Homem é muito mais assim, né? A mulher é muito mais carinho, é muito mais esse envolvimento emocional, esse vínculo afetivo. Tanto é que muitas mulheres que estão casadas com homens, no meio do caminho se descobrem, né? Com outra mulher, por quê? Porque aquele relacionamento afetivo ultrapassou. Falou, não é só afeto, eu quero ela todo dia, eu quero estar com ela, agora eu quero pegar ela. Agora eu quero pôr a mão, agora eu acho que eu quero dar um beijo. Então, as mulheres, às vezes, vão se descobrindo, né, com outras mulheres. Mesmo tendo uma relação aí onde foi determinado, né, que mulher tinha que casar com homem, então construir família e tal. Isso é uma coisa que já realmente está bem mudada, né? Hoje em dia a gente vê. Então, os estímulos mantém. Mantém os estímulos. Era uma curiosidade que eu tinha. Agora, qual é o segredo para um bom orgasmo? Ui! Até beber uma água, é uma coisa né? que todo mundo quer. Vamos beber uma água Sim, aqui. eu tenho até um curso disso para vender lá, que é baratinho, R$47. Vou falar do Opa! meu jabá já. Gia. Já vamos colocar Vambora, o arroba Gi, da vambora. Marina aqui. Então, assim, o orgasmo, ele depende de vários fatores. Existem vários tipos de orgasmo também, né? Então, assim, quando a gente fala de orgasmo, o que é o orgasmo? O orgasmo é o máximo da excitação sexual. Não tem nada mais para acontecer depois que a gente atinge o orgasmo. Dorme. A gente quer ficar quietinho. Quietinho. Porque o corpo já deu tudo, né? É que nem você comer. Você comeu, depois você não quer mais ficar comendo, né? Quando a coisa é muito boa, você come até mais um pouquinho, depois fica até... Que são os orgasmos múltiplos, né? Mas não é sempre, né? Então, assim, o que faz a gente atingir o orgasmo? Psicologicamente falando, primeiro, vamos pensar em várias questões que entram aí para construir o orgasmo. Eu preciso me entregar. Eu preciso estar totalmente entregue. O que é entregue? Eu não tenho que estar preocupada se eu vou gemer feio, se a minha celulite vai aparecer, o que ele vai achar do meu corpo, e se a outra transava melhor que eu, se tem alguém que vai aparecer aqui nesse momento, se meu filho vai entrar no quarto. Se eu pensar, não tem orgasmo. Eu não estou entregue. Porque o orgasmo acontece naquele momento onde você nem sabe quem você é. Você não sabe que cor que é a sala, você não sabe aonde que tá a mão, aonde que tá aquilo naquilo, você não sabe nada. Porque é tão forte, tão intenso, que você, de repente, você sai dali. Aí a hora que acaba, você fala, gente,
O que aconteceu? Ó, aquilo que eu falei, Onde eu não tô, vou fazer. onde eu tô? Não, hein? Eu falei, mas eu tava, olha, desculpa as palavras que eu falei. Eu adoro quando acontece isso, quando as pessoas me contam ou quando acontece comigo, né? Porque você fala assim, gente, eu fui num lugar onde eu não tinha ido ainda. E tá tudo aqui no meu Eu corpo. nem bebi. Eu nem precisei beber, não precisei nem usar uma droguinha, nada, né? Tá tudo aqui. É verdade. E eu falo que é muito legal quando os adolescentes descobrem, né, a masturbação, quando adolescentes mesmo, né, que já entende o que é diferente de uma criança que descobre a masturbação, que é gostosinho ele sem querer. Por quê? Porque, pensa, ele não precisa pedir pro pai. Não precisa ir sair pra comprar. Não precisa dar autorização de ninguém. Tá aqui. Então, quando principalmente o menino descobre a masturbação, ele entra pra tomar banho e sai sujo do banheiro, né? E a mãe fala, menino, você tá demorando muito. Mãe, tô acabando. Sai o menino lá só lavou a cara, né? Aquele cheiro de suor. Por quê? Porque ele tava se masturbando. Ele descobriu que ele tem uma coisa que é melhor que qualquer coisa comprada. Coisa boa só pra ele, né? Ele fala, gente, eu vou fazer, não preciso contar pra ninguém. Eu faço e faço. De novo eu faço. Então, assim, a menina também, quando ela descobre, né? A masturbação, fala, gente, muito gostoso. Hoje já as meninas já se tocam mais do que possivelmente na minha época. Sim. Até porque, né? Como a gente fala, o De celular, novo. tudo tem ali. De novo a telinha. A telinha é uma influência. Se a gente souber é boa, se não souber é uma... promove um estrago, né? Agora, assim, voltando a nós, mulheres, né? Então, assim, primeiro você tem que estar entregue. Você tem que estar fazendo aquilo porque você quer. Não é a responsabilidade do outro te dar orgasmo. Eu vou me proporcionar orgasmo. Então, eu quero estar nessa relação. Eu me permito estar nessa relação. Não estou forçada nessa relação, né? E eu vou deixar sentir todos os estímulos que vierem sem julgar, né? E isso é muito legal quando acontece. E quando isso acontece? Quando você está muito interessado, né? Naquele momento. Né? Você fala, eu estou interessada em me dar prazer. E nessa pessoa que está comigo. Então, a primeira coisa é se entregar. É não se reprimir e deixar acontecer. Qualquer sensação que eu tiver, eu vou alimentar essa sensação. Não vou reprimir, não vou brecar essa relação. Outra coisa, o clitóris é o protagonista do orgasmo. Ou seja, ele tem que entrar na relação. Ou para ser só estimulado, ou para, através do estímulo do clitóris, ele também fazer a mulher ter o orgasmo vaginal. Que ela pode ter ou não. A diferença também entre homem e mulher é que muitas vezes a mulher sai da relação sem ter tido orgasmo e ela teve prazer. E foi bom e ela não se exige, né, ter orgasmo. Agora, quando ela quer ter orgasmo, ela precisa conhecer o corpo dela, estimular o clitóris dela e saber contrair a musculatura vaginal. Que isso é o principal. Muitas mulheres não conseguem ter o orgasmo através da penetração. Por quê? Porque elas não sabem lidar com o próprio corpo. Né? Então eu falo, poxa, mas você não faz exercício pro seu corpo? Tem gente que é claro que não faz, né? Mas sabe da importância de fazer. Sim. Então, ou você não lava seu rosto de manhã e escova o dente, passa, sei lá, mesmo que seja um hidratante ou um filtro solar? Sim, então por que você não mexe ali? Se estimula, conhece seu corpo, faz a musculação para a região íntima todo dia. A gente tinha que fazer isso todo dia. Isso também nunca ninguém ensinou pra gente, né? É verdade. As nossas mães, mesmo a sua mãe maravilhosa, provavelmente não Não te ensinou. Desde nova Mas que a gente ainda, precisa. aí entra a questão dos pudores, né? Eram mulheres, são, no caso da Dona Rosa, mulheres mais conservadoras nesse sentido, né? A gente até acho que ela é um pouco avançada Até do que é. era com a gente. Sim. Mas eu acho que respeitando sempre as perguntas. Né? Não vinha dela a demanda. A demanda vinha nossa para depois ela suprir essa coisa com a resposta. Mitos e verdades. A gente, né, faz uma pesquisa quando vai receber os convidados e dizem em pesquisa que 20 milhões de brasileiros sofrem impotência sexual. Mais ou menos. E aí, para eu fazer essa pergunta, é comum que os homens brochem na hora H? Tá, então assim, E vamos... quais os fatores para isso, né? Tá. Que tipo de problema, o que causa isso? E você pode falar se a pesquisa está valendo, se não está, porque a gente fez uma pesquisa que diz que mais ou menos 20 milhões. Então assim, é muito Sofrem de importante falar impotência. sobre isso, porque a gente está falando de saúde sexual agora Sem mesmo, dúvida. né? Sem dúvida. Porque essa impotência é uma palavra que eu detesto, Você disse. mas, né? Porque eu posso me sentir impotente, vocês podem se sentir impotentes diante de várias situações. E a impotência, quando fala isso para o homem, acaba com o homem, né? Impotente, parece que não impotente, tem nada ali, né? E o homem tem, sim, tem ereção, mesmo que ele tenha problemas orgânicos, em algum momento um pouquinho ele vai ter. Quando não tem nada, é porque ele estragou muito o corpo dele durante muitos anos, e aí realmente é a prótese, né? Aí sim é impotência mesmo, né?
Primeira coisa, para a gente diagnosticar que um homem é impotente ou ter a disfunção erétil, que é o nome mesmo que a gente fala disso, a gente precisa considerar que esse homem, ele falha na maioria das relações. Se o homem falhou uma vez ou outra, porque, ele estava exausto, ou muito cansado, ou está acontecendo alguma coisa muito ruim na vida dele, todo mundo tem que se permitir falhar várias vezes. Sem dúvida. Porque senão a gente entra naqueles tem que a gente não aguenta mais, né? Então, assim, é normal falhar, tá? Normal eu posso usar essa palavra aqui nesse momento, porque normal é uma palavra muito delicada de usar. Agora, se toda vez que vai para a relação ele não consegue ter ereção até o final, sim, aí é um problema. Aí sim ele precisa de tratamento. E aí sim a gente vai entender por quê, né? Como eu disse, quando o homem é muito jovem, normalmente as causas são psicológicas. Falta de autoconfiança, né? Ele acha que aquela mulher é muita areia pro caminhãozinho dele. Ele fala, meu Deus, não vou dar conta, não vou dar conta. E aí o pau não levanta mesmo. É muito peso, né? Ele fala, não vou dar conta, não vou dar conta. Muita cobrança, ele realmente não consegue. E hoje em dia, vocês falaram das idades, né? Uma coisa que eu queria falar, se vocês não perguntassem, mas aqui é muito importante, que quanto mais jovem hoje, os meninos, mais inseguros eles ficam e mais drogas eles usam para não falhar. E droga que eu falo é o Viagra, Cialis mesmo. E aí que mistura, de repente, com bebida. E aí vai misturando um monte de coisa. A bebida para ficar mais relaxado, porque não tá tão autoconfiante, porque vive mais aqui do que aqui. A gente aprende a lidar aqui, né? No tete a tete de verdade, né? Aqui, frustração ou não, tem que mostrar que eu tô autoconfiante, mesmo que por dentro eu esteja morrendo de medo. Ela fala, não, mas eu vou lá e tal. E aí vai aumentando a minha autoconfiança cada vez que eu acerto, né? Só que se eu fico me relacionando só aqui é complicado, né? Porque aquilo é uma proteção. Porque quando encontra, não sabe nem como agir. Como lidar com aquela situação, é verdade. E quanto mais velhos, né? Como eu disse, são mais questões orgânicas. Porque aí são pessoas que não cuidaram muito da saúde e que aí vão tomando cada vez mais remédios, a medicação para isso. Aí o remédio por efeito colateral que aquela medicação dá. E aí é um arsenal que o homem não vive mais sem. E sempre, a gente sempre diz que o problema da disfunção erétil é misto. Porque pode ser orgânico ou não, mas sempre é psicológico. Então, quando é só psicológico, é psicológico. E quando é orgânico, é misto. Porque além do orgânico, tem a questão da baixa autoestima, né? A baixa autoconfiança. Porque cada vez que eu falho, eu fico mais preocupado. Aí, se eu falho de novo, a autoconfiança do homem fica super abalada. Aí, ele já vai pra relação pensando, será que vai acontecer de novo? Aí, eu acho que vai acontecer. E à medida que a gente pensa, que o homem pensa, cada vez que pensa, não sente. Sexo é sentir, não é pensar. A gente não tem que pensar na hora que a gente vai pra relação, a gente tem que sentir. Por isso que tem que se entregar, né? Sim, verdade. E tem alguma historinha, assim, de consultório que você possa contar pra gente, que te impactou, que te surpreendeu? Eu imagino. Que você possa falar, claro. Eu até queria que depois você, junto com isso, você tem histórias de casais que as mulheres não gostam de praticar sexo oral. Que, de novo, a gente volta lá naquele tabu. Sim, né? sim. Se tem história... Mas, de repente, dentro de consultório mesmo, você recebe saber, não. A gente está aqui porque ela não gosta de sexo oral. Então, a gente... Tem aquele nojinho. Nojinho. É nojinho. Mulher tem muito nojinho. E aí, como é que resolve isso? Sinceramente, eu falo assim, raspa tudo, falo pro homem. Raspa tudo. Vamos ver se ela vai continuar tendo nojinho. Fica limpinho, mas limpinho. Porque o homem, às vezes, não tem higiene. Que as pesquisas saem aí mostrando tanto de que os homens não têm higiene. Eu falo, meu Deus do céu, até hoje precisa ensinar que o homem tem que lavar o pau dele, pelo amor de Deus. Ele tem que saber do corpo dele. E bem lavado, E bem lavado. Fica limpinho, por favor. Por favor. Tem até uma história que eu comecei a falar com você pelo telefone, que eu quero contar aqui, que essa história é muito legal por 2 motivos, né? Que era um casal que me procurou. Ela é sexóloga, que eu achei super interessante. E eles eram do Sul, né? Então, eles eram os 2 loiros, bonitos, aquela coisa linda, né? Você olha. Ele era super grandão e ela é, né? Bem baixinha. Os 2 loirinhos de olho azul, tá ela baixinha, ele grandão e tal. E foram me procurar porque não tinha química. Se amavam, trabalhavam super bem, super inteligentes os 2, não sei o que, tal. E ela falou assim, Marina, é até engraçado, eu sou sexóloga, eu ajudo os casais, só que a minha relação tá péssima. Eu falei, não, vamos lá, né? Vamos trabalhar isso e tal, não sei o quê. Então, primeiro, pensando na imagem, né? Que é o nome da imagem, é tudo que eu amo, que eu falei, e também da roupa, ela é baixinha, pequenininha, bem baixinha, bem menor que eu, e se vestia muito de vestidinho de florzinha.
Só que é uma mulher. Bem Não é uma romântico. menininha. Muito romântica, mas o tempo todo. Muito menininha. Muito menininha, né? E os dois tinham mais de 20 anos, né? Casados e não sei o quê, não sei o quê. Não tinha nada pra dar errado ali, né? Se comunicam super bem, mas não tinha química. E aí, sempre quando eu atendo casal, eu atendo primeiro o casal, depois eu atendo o homem, depois eu atendo a mulher sozinha pra saber os segredos. Às vezes tem amante, às vezes, né? Não gosta de homem, não gosta de mulher. Um monte de segredos que o ser humano tem. Pra depois voltar e ver o que eu posso fazer pra ajudar, né? E de acordo com o que cada um quer. Porque às vezes eles falam que eles querem uma coisa aqui, só que cada um... Aí eu tenho que ser malabarista, né? Mas faz parte. Né? E aí ele falava assim pra mim, quando tava eu e ele sozinho. Marina, eu amo a minha mulher, não sei o que, não sei o que. Sou apaixonado por ela, é inteligente, é esperta, ela é o máximo. Só que a hora que a gente vai transar, primeiro que ela só usa essas roupas de vestidinho, de florzinha aí, isso é broxante. Eu não quero transar com uma menininha, eu não sou um pedófilo, né? E aí ela fala assim, ai, deixa eu ver esse pintinho aqui. Esse pintinho é gostosinho. Ai, ele falava, meu Deus. Como? Socorro, vou no banheiro. Socorro! Meu pau parece que vai entrar pra dentro da barriga. Ele diminui e faz assim. Então, assim, não é que o homem tinha uma disfunção erétil. Ele tinha um estímulo muito grande, broxante, né? E, assim, eles eram muito delicados pra falar um com o outro. Então, era muito difícil isso de falar assim, meu, isso me broxa. Aí ele falava assim... Não fala assim, né? Mas não é que não fala assim. Não era assertivo pra falar no momento do sexo pra ela. Olha, não gosto que você fala assim, né? Então, assim, era uma coisa de não querer desagradar o outro. É aquela questão do diálogo, né? De jogar aberto, né? E ser assertivo. Exato. Às vezes você vai magoar o outro, né? Mas não é melhor magoar o outro que viver uma mentira? Sem dúvida. O outro vê o que ele faz com aquela verdade. Verdade. Né? Ai, me magoou, me falou, não gosta do jeito que eu falo. Ou ela vai ficar se lamentando, ou ela fala assim, meu, então vou mudar o jeito que eu falo, né? Porque realmente deve ser muito broxante falar assim, nesse momento, né? E aí, a gente, na terapia, ela fala, então, não sei o que lá, em relação à roupa e tal. Aí eu falei, mas como que você se sente? É importante você se sentir bem com a roupa que você tá, né? Você Sim. trabalha com isso, não adianta uma pessoa fugir do estilo dela. E, sim, mas assim... Projetar a imagem condizente com o que ela precisa. Exatamente, né? Tem que estar Tá adequado ali. adequado. E ela falou, poxa, é mesmo, né? Acho que eu não tinha percebido isso. É verdade, eu já sou pequena, já sou loirinha, já pareço uma boneca. Então, ela foi percebendo E ela juntava tudo, né? tudo. Era isso, era a voz, ela já tinha essa feição muito menininha e mais a roupa. E aí? E aí, né? Foi mudando. E aí, essa questão do sexo oral, eu falei, gente, é o seguinte. Eu vou ser bem clara com vocês, porque eu sou bem clara mesmo. Né? Eu falo assim, olha, às vezes a mulher tem nojo de fazer sexo oral por causa daquele monte de pelo. Porque a pele do saco, do pênis, ela é muito macia, né? Então, assim, é a mesma coisa que você pensar nos grandes lábios. É uma pele muito macia, não tem como ser ruim aquela pele. A não ser que seja com algum problema. Alguma infecção, alguma verruga, sei lá, alguma ferida. E nem se fala, né? Então, assim, a pele mesmo é deliciosa. Tanto é que eu estimulo as mulheres a todo dia de manhã pegar o óleo de coco e passar nos grandes pequenos lábios, mexer, entrar em contato com a própria intimidade, porque isso é muito gostoso. É a mesma coisa que a gente faz, limpa o rosto, lava o rosto, escova o dente, mexe ali um pouquinho, né? Dá uma massageada, hidrata, para continuar aquela pele gostosa. E aí, um dia ela me mandou uma mensagem assim, no meio da semana. Olha, aquela Mata Atlântica já era, viu? Tá tudo certo nessa parte. Deu certo. Então, às vezes, é só uma questão de conversar. Porque, às vezes... E tem mulher que gosta, que gosta do monte de pelo, tá? Não é todas que tem que gosta do peladinho. Tudo bem. E tudo bem, tá tudo bem. Só que, às vezes, é isso. Entendeu? Às vezes, é uma questão de falar da higiene, né? E, às vezes, não gosta mesmo. E Sim, pronto, não vai gostar e acabou, Tá né? tudo certo. Tá tudo certo. Agora, aquela pergunta que não quer calar, né? O vibrador é o melhor amigo mesmo da mulher atual? Depende de qual vibrador. Então conta Mas tudo O que pra gente. que você trouxe aí pra gente, É um Mariana? must have. Mulher tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tá. Tá? Não importa se ela é casada, solteira, separada, se ela é gay, se ela não é. Mulher tem que ter. Homem também tem, tá? Tem alguns que eu testo no meu marido lá. Aí, o que é isso? Ouço ele fala, interessante, né? Gostei. Legal. Então, assim, qual que eu digo que realmente tem que ter? E que é básico? É esse bullet, né? Então, assim, o que é esse bullet?
Ele é um vibrador pequenininho, que ele não tem o objetivo de fazer chegar ao orgasmo naquele momento. Mas sim, que é o que eu digo que é o mais importante, de ativar a sua sexualidade. Né? Então, por exemplo, esse daqui, por exemplo, você não precisa enfiar ele em lugar nenhum. Só você colocar ele aqui, né, perto do clitóris, que ele vai começar a estimular, né, a sua sexualidade. O que é estimular a sua sexualidade nesse sentido quando eu falo? Por exemplo, você tá... eu vindo pra cá, usei um pouquinho ele, pra dar uma animada, assim, uma estimulada nesse sentido, né? Tô lá dirigindo, eu coloco aqui, dá uma vascularizada na região pélvica e perto do clitóris. Que, na verdade, é o mais importante pra gente se sentir excitada. Sim. Né? E ativar a circulação da nossa energia criativa, que é isso que eu falo também sempre, de que nem sempre a gente tem que ter orgasmo, mas é importante que a gente sempre use esse recurso que a gente tem no nosso próprio corpo, de deixar a gente mais esperta, mais ativa. Se eu vou para uma reunião importante, né, eu sempre falo, mulher, se você vai para uma reunião importante, não goza, se acorda, dá uma boa masturbada, se estimula e vai com aquela energia assim, ó, sabe, eu tô animada. Porque eu não gozei, eu tô com vontade de gozar. Entendi. Mas não vou. Agora ela vai ficar circulando no meu corpo e vai me ajudar a dar essa palestra, apresentar esse produto no meu trabalho. Eu não tô falando de sexo, entendeu? Eu tô falando de... Estímulo. Autoestima. De um estímulo que eu faço bem pra mim mesma. O tal do autocuidado. E que tá ali circulando no meu corpo, fazendo me sentir incrível, gostosa, poderosa. Eu tô uma leoa, entendeu? Agora, eu quero relaxar... Aí eu vou me estimular e vou gozar. Aí pronto. Me senti Relaxei, bem, de outro vou jeito. dormir. Plena. E vou dormir. Nossa, quantas vezes as mulheres usam esse recurso saudável, não estão conseguindo dormir direitinho, se tocam e dão uma relaxada e elas dormem bem. Vai falar que tá errado? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente tá ali no nosso corpo. Então, esse daqui tem que ter. Tá? Você tá indo pra casa, anota aí. Você tá indo pra casa... Você sabe que hoje você vai ter uma festa, você tem que estar animada, que acabou o trabalho, acabou esse round, mas tem mais um round. Estimula. Se você tá no carro, eu falo que tá no carro porque tá sozinha, não precisa mostrar pra ninguém isso, né? Se estimula lá, é gostoso, fica ali, chega animada. Ou até se você vai sair com seu namorado antes, né? Ou guarda, leva na bolsa, vai no banheiro, dá uma estimulada, volta mais legal ainda, mais engraçada ainda, mais safada. Entende? Então, assim, a gente tem vários recursos. Então, esse daqui é uma coisa que não é tão elaborada, mas que faz uma diferença tão grande. É tão bom e tem várias potências. Tem alguns que você até pode colocar um pouquinho lá dentro. Mas eu, especialmente, acho que ele é gostoso para isso que eu expliquei. E sempre quando você for colocar, você põe um lubrificante, tá? Para não te machucar, porque toda relação ou tudo que a gente vai penetrar na nossa vagina tem que dar um conforto. Sem dúvida. Né? Tem que ter uma lubrificação que, se não for nossa, que seja algo que é próprio justamente para isso, para trazer esse conforto na hora da penetração. Né? Ok. Aí, então, esse tem que ter, tá? Tá, anotado. Chama bullet, ele é simples. Bullet. De bolsa. Agora, de igual bolsa. o batom de bolsa. Um pouquinho maior do que o batom, gente. Ele fica junto com os batons na minha mão. Esse daqui, ele é bem interessante. Tá? Parece um coelhinho. É o rabbit, exatamente. Então, assim, ele tem uma... Não é uma sucção, ele treme aqui. Ele é bem interessante, porque, assim, ele tem a vibração aqui e a sucção aqui. Vocês vão colocar, pode colocar aqui, ó. Todos os meus, a maioria, eles ficam meio marronzinhos, assim, porque eu peço para as mulheres colocarem aqui para experimentar. Então, você pode fazer de várias maneiras. Pode usar para estimular o clitóris e o pênis ficar aqui na relação, né? Ficar aqui embaixo, então assim, o clitóris está aqui, o pênis está aqui, coloca aqui, mexe no pênis, também é gostoso. Você pode colocar no mamilo, isso é indicado pelos fabricantes, mas eu não sinto nada de estimulante assim, prefiro a boca mesmo da outra pessoa. Sim. Mas é um jeito de usar. E também você pode colocar em você, na vagina e no ânus, esses dois aqui, assim, para estimular a entradinha. Então, ou seja, eu sempre digo assim, é seu, você comprou, você faz o que você quiser com ele. Tá Vai bom? procurando um jeito. Então, deixa eu só ligar para vocês sentirem. E vai mudando também, e põe a mão assim, ou põe na bochecha para sentir. Tem uma sucção e uma vibração. E por que é tão legal o vibrador? Enquanto vocês vão vendo, eu vou falando, né? A gente não tava falando lá do sexo no filme pornô
e a realidade. Então, assim, quando eu quero uma resposta rápida, eu posso usar isso daí, por quê? Tua potência, hein? Vai aumentando. Por quê? E também, comparando com o sexo oral, às vezes a língua cansa, às vezes a boca cansa e às vezes o dedo cansa. Verdade. Entendeu? Isso daqui não. Só se a pilha acabar a bateria. Tá sempre à nossa disposição. Isso daqui tem um ritmo constante. E esse ritmo constante é que vai facilitar o orgasmo no estímulo. Né? Porque eu falei, às vezes muda a posição, pegou no lugar errado, tal, parou. Não, você fica ali, pronto. Você ficar parada no lugar onde você encontrou que é o lugar certo, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro, entendeu? Esse daqui, ele ficou muito famoso, que é o Satisfyer, né? Ele ficou muito famoso porque foi um dos primeiros sugadores, que é chamado de sugador. Mas, na verdade, ele não suga, porque seria até perigoso, né? Machucar o clitóris. Não é uma sucção que puxa. É mais... Só sentindo pra entender. É que ele não tá totalmente carregado, mas assim, dá pra ir aumentando aqui, ó. Vai colocando aqui pra vocês verem. Porque, entendi o que você falou. Né? E a mesma coisa, é o ritmo constante que faz. Então, assim, o sex toy, ou né, brinquedos sexuais, que não fala de um jeito, você não precisa usar só sozinha. Né? Isso é uma coisa também que está mudando, que antes os homens tinham o maior preconceito de colocar na relação quando eles tinham com uma mulher. Imagina, tá querendo competir comigo? Que é isso, eu sou melhor que o negócio, né? E não é, né, queridos? Não é bem não assim. desafie. Né? Não é bem isso. Mas assim, ele pode entrar na relação para ser algo diferente. Porque todo relacionamento, principalmente de longa data, precisa de estímulo diferente. É isso que faz o relacionamento de longa data durar. Se der sempre o mesmo estímulo, todo dia do mesmo jeito, gente, chega uma hora que não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. Né? Então, aqui é algo diferente para entrar na relação, para fazer essa relação ficar mais divertida. Esse daqui, acho que ele é mesmo aqui. Ele vai vibrar aqui e vai mexer. Faz tudo. Aí é o pacote completo. É all inclusive. Só faltou all inclusive. Aquele do beijinho. Foi um prazer. All inclusive. Pacote completo. Ó, vocês podem perceber que tem vibração aqui e aqui. Ele pode ser usado para penetração dupla, né? Sim. Que é na vagina e no ânus, dependendo de como você colocar. Ou pode colocar também aqui pra frente e que ele vai estimular o clitóris. Tá? Entendi. Porque você pode fazer ele vibrar só aqui ou nos dois. Só aqui, ou os dois. Os dois. E tudo que envolve estímulo no clitóris, é certeza que vai dar certo. É verdade. Por causa do ritmo constante. Sem dúvida. Esse daqui, por exemplo, que é o mais novo que eu tenho, que eu acho mais fofo. É uma florzinha. Aí é muito lindo, né, gente? Não, fala sério, olha que lindo. Eu acho lindo. A cor dele. Já tô aqui querendo entender. Então, assim, ele tem a sucção aqui, que é a mesma desses dois, né? Aqui. E ele vibra aqui, nesses dois lugares. Então, você pode... Tanto até esse daqui também pode fazer a mesma coisa, né? Você pode passar pelo seu corpo, estimular o corpo, né? Na virilha, onde você quiser, onde você sente prazer, é gostoso. Principalmente se você estiver sozinha, fechar os olhos e passar pelo corpo, é muito gostoso. Ou você pode usar os dois ao mesmo tempo, né? Usar lá dentro, penetrar com isso, vibrando e fazer a sucção no clitóris. É perfeito. Entendi. Combinação Eles bombástica. pensam em tudo, né? Combinação bombástica. Combinação bombástica foi Adoro. Ó. Olha aí. Ó, ele é assanhadinho, ó, viu? É lindo, esse eu sou É apaixonada. tão legal. Foi o que eu falei, né? Eu sou uma mulher de 56 anos, então, assim, eu ainda sou daquela época que tudo era feio. E é tão legal a gente poder falar dessas coisas, né? Vai. Ó, esse aqui é muito interessante. Onde vende mesmo? Não, eu vou te... Eu posso te explicar onde vende, mas esse é meu, tá bom? Ah, tá bom. Devolve, então. Então devolve tá bom, o brinquedinho então. da amiga. Devolve o brinquedinho da amiga. Porque isso é igual Devolve. calcinha, a gente não troca. A gente faz presente, mas é o muito outro. bom, né? Poder
mostrar essas coisas, né? Mostrar que é possível se conhecer, que é importante, né? Que isso vai realmente fazer a diferença, né? E não ter vergonha, né? Exato. Sim, não de ter experimentar, vergonha, a de primeira pegar. coisa. Porque isso também é uma coisa que mudou muito na pandemia, né? Porque as pessoas... O que aumentou esse mercado de sex toys? Porque as pessoas ficaram em casa, né? E por trás das telas. Todo mundo fica muito corajoso. Verdade. É Então, verdade. chegou na casa das pessoas, isso assim, de monte. Né? E esse aí, Aí é que eu queria só pra gente. mostrar, na verdade, né? Porque isso não faz nada, a não ser fazer parte das aulas. Tá. Que é só que o clitóris é muito importante que as pessoas que vão tocar o clitóris entendam que a gente não gosta que toque o clitóris na cabeça dele, em cima dele. É acima. Então, o clitóris, teoricamente, está aqui, né? Homens, Homens, prestem atenção, prestem por atenção. favor. Que eu tô Agora, dando de por bandeja, favor. hein? Aula grátis. Então, não é em cima da cabeça do clitóris, que é igual a cabeça do pênis. Não pode ficar assim, em cima da cabeça. Tem que puxar, o corpo do clitóris está aqui embaixo. Eu não trouxe que o meu quebrou, eu tenho que colar, tadinho. Então, eu não trouxe para mostrar. Mas, assim, o estímulo, se for fazer com a mão, ou se colocar o bullet também, é aqui. Aqui aonde? Não é em cima da cabeça, é acima, tá? A cabeça vai ficar aqui. É no corpo do clitóris que vai estimular. Primeiro, né, passa lubrificante e tal, claro, para ficar... Porque aqui é uma pele muito sensível. Sim. Então, não é como essa pele dura aqui, né? É muito sensível, então a gente não quer que machuque, né? Tem vasinhos sanguíneos demais aqui. Então, esse estímulo constante aqui que tem que ser feito na cabeça do clitóris para chegar ao orgasmo. E quando chegar, solta. Porque se continuar, dá choque. Isso os homens têm que saber também, né? Entendi. Ou as mulheres se relacionam com mulheres, né? É importante saber tocar no lugar certo. Por quê? Porque senão fica aquela coisa ruim. E aí você fica deixando acontecer, você fica procurando. Não dá. É muito... Eu falo assim que a vida passa muito rápido pra gente deixar mexer num lugar tão, pensando fisiologicamente e fisicamente falando mesmo, tão delicado e fica machucando ele. Não, tem que... Fala, seja didática. Ai, foi tão Tava bom. tão bacana, né? Mas Foi bom pra você? agora é hora de relaxar. Agora é só relaxar. Não, mas tem a nossa perguntinha, né? Qual é a tua relação com a imagem pessoal? Ai, legal essa pergunta, hein? Olha, eu sou uma pessoa... Sou libriana, né? E eu não entendo muito de signos como um todo. Só entendo do meu, porque eu acho que o meu é perfeitamente eu. Indecisa pra caramba. Muitas vezes não gosto de ficar só com uma coisa. Então, assim, se você for na minha casa, você fala, nossa, tem isso, disso até aquilo. Eu não tenho um estilo próprio, mas eu gosto muito de me sentir confortável e bonita. Né? Então, assim, tem dias que eu visto qualquer coisa, e tem dias que eu falo, gente, não dá. Não tá bom assim. Porque... Primeiro eu tenho que me sentir confortável. E depois me sentir bonita. Não ao contrário. Não posso me sentir bonita e depois pensar no conforto. Não, porque não adianta. Conforto eu vou ficar essencial para você. Eu vou ficar incomodada. Porque primeiro eu trabalho sentada, né? Então, eu realmente gosto de estar me sentindo confortável, porque eu preciso me sentir confortável. Não pode ser nada que fica me incomodando, principalmente aqui nessa região, né? Então, assim, eu adoro roupa. Adoro reparar as pessoas. Eu reparo e falo, nossa, eu acho que eu vou ter isso. Eu acho que aquilo eu não vou gostar. Não reparar para imitar, né? Mas eu acho que isso daí, achei legal essa ideia que ela teve. Eu falo, nossa, que ideia. Por que eu não pensei nisso antes? Então, eu acho que tão importante, né? Eu acho que essa frase serve também para a área de vocês, que é tão importante se sentir bem na própria pele. Que é isso que eu falo sempre para as pessoas que me procuram. Sentir-se bem na própria pele é o mais importante. E só a gente que sabe como a gente se sente bem. Então, assim, eu adoro roupa... Adoro me sentir confortável e bonita. Eu acho que é maravilhosa. Isso. Marina, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês Pra gente por foi terem um convidado. prazer ter você aqui. Foi uma aula, realmente. Eu acho que é um assunto que a gente pode falar muitas vezes. Necessário. Necessário. Né? É um assunto verdade. necessário. Obrigada Daria pela presença. Mais um monte de podcast. Vamos fazer certeza. outros programas nas próximas temporadas. Vamos conversar outras vezes, com certeza. E eu que agradeço, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, tá? viu? Gente, muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de seguir nossas redes sociais.
tá? @Imagem é Tudo Consultoria. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. Deixe comentários, falem pra gente o que vocês querem ver por aqui. Marina, você quer deixar teu @? O meu @, é Marina Vasco _. Tá ótimo. Sigam a Marina. Procure a Marina caso vocês precisem, porque todo mundo precisa de ajuda pro sexo, hein, gente? Vamos relaxar. Obrigada pela audiência e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Eu fui me tornando um médico meio frio, falando de morte numa naturalidade assim, incrível. Eu falei, não é isso que eu quero falar sobre vida. E mudei para ginecologia e obstetrícia. Dentro da ginecologia e obstetrícia, é óbvio, você tem várias, né? Não que na área da UTI, né, a gente lida com a morte, convive com a família, traz todo esse suporte de conforto, né, para os familiares com um paciente grave em UTI, mas a área da vida é muito gratificante. A gente poder falar, nasceu.